Agora sorriam, que a gente está gravando. Bom, meninas, boa noite, sejam muito bem-vindas. Obrigada por estarem aqui, primeiro, né, pela confiança nesse trabalho. Confesso que eu relutei muito de entregar essa mentoria. É algo assim que eu já queria fazer há muito tempo, e aí ficava, mas será que dou conta? Será que dá? Será que vai? Será que não vai? E vocês são as fundadoras disso tudo comigo, as pioneiras a acreditar nesse movimento junto comigo. Isso é muito importante, muito especial para mim. Então, eu quero primeiro agradecer vocês pelo voto de confiança, né, de estarem aqui. E segundo, eu sei que eu conheço vocês, vocês me conhecem, mas vamos nos conhecer primeiro, tá bom? Então, é o primeiro passo que a gente dá juntas. Temos mais mulheres que hoje não puderam estar presentes. Eu vou deixar esse encontro gravado e disponibilizar para vocês lá na plataforma. E hoje é um bate-papo mais rapidinho, só para a gente fazer um alinhamento inicial dessa jornada que a gente começa hoje, tá? E eu vou explicar direitinho o propósito da mentoria para vocês, tudo que eu preparei no VPM. E a gente começa hoje a preparar o nosso solo, né? Somos mulheres, somos solos férteis e a gente precisa se preparar para florescer. E a gente vai fazer isso juntas durante toda essa jornada. E é muito bom ter vocês aqui. Vou pedir então para que vocês abram o microfone, uma a uma, tá bom? Vou começar pela Noeli. Se apresenta, fala para mim o seu nome, a cidade de onde você está falando, como é que você Eu, chega hoje e o que você espera do VPM ao final de todo esse processo. eu sou a Noeli, eu sou de Campinas. Para falar da minha parte, como eu sou, o que eu tenho, o que eu faço da Sim, vida. sim, pode se Eu apresentar. tenho um filho de 13 anos, trabalho numa empresa de energia. Desculpe a cara de cansada, mas quinta-feira, gente, eu tô nesse grupo exatamente para tentar mudar muito a minha vida. Eu tenho muitas coisas, essa é a minha intenção de estar com todo mundo, né? De poder contribuir também com um pouco que talvez eu saiba sobre mudanças, o que a gente pode fazer, porque eu não estou num momento tão fácil. Já estive muito pior, gente, mas eu tô assim, muito confiante, sabe, Gabi? Porque eu confio demais em você. Obrigada. E eu acho que essa troca pra gente vai ser muito bom, né? Então eu tô assim bastante confiante numa transformação mesmo. Eu acredito nisso. Maravilhoso. Obrigada, Nelly, pela Imagina. confiança. A Nelly já é de casa, ela já Sou vem em alguns apaixonada pelas movimentos, constelações. ela já é de casa. Na verdade, vocês três que estão aqui hoje comigo já vieram. Eu tenho algumas meninas que não conhecem, né, que nunca viveram o processo, mas quem vem uma vez e é picado ou toma um coicezinho do cavalo não sai mais. Não, é Né? apaixonante, né? Não tem jeito. Se apresenta pra gente, por favor, conta um pouquinho de você, como é que você chega hoje e qual a sua expectativa para tudo isso que a gente vai viver. Sim. Bom, acho que juntou duas coisas na minha vida que, né, que tá o turbilhão, que é essa coisa do olhar para mim e os cavalos, e aí já te conheci agora esses dias, e aí já apaixonou, então não tem que dar errado, né? Incrível. Então, meu nome é Simone, e eu moro em São Paulo. Tem uma empresa, trabalho com eventos, né, e de fato, assim, faz muito pouco tempo que realmente a Simone começou a existir, né, então era sempre o outro, a empresa, e, enfim, todo mundo menos a minha opinião, ou o que eu gosto, ou o que eu quero, enfim. Então é isso, tô me descobrindo ainda. Tô mudando muita coisa. Tá no lugar certo, tenho certeza. Tá no lugar certo. Vai ser Porque aí, de fato, importante. junto com mulheres, também fiz algumas coisas com mulheres que... Meu mundo é muito homem, né? Uhum. Né, funcionário e a empresa em si. E eu sei que juntar mulheres é uma coisa absurda, né? É uma força tremenda. Estou feliz de ter você aqui. Obrigada pela confiança e vamos junto. Vamos encontrar essa Simone aí dentro. Pois é. Lu, maravilhosa! Se apresenta, amor. Fala de você um pouquinho. Como é que você chega? O que você espera de tudo isso? Vamos junto. Boa noite, meninas. É um prazer estar aqui com vocês.
Eu sou apaixonada pela Gabi, não tem muito nem o que falar. Na verdade, acho que a gente acaba repetindo tudo, porque vocês já falaram. É, é, eu passei por momentos difíceis na minha vida, como todo mundo, mas de 2 anos para cá eu tive uns problemas de saúde bem sérios e saí do hospital o ano passado. Depois de 3 dias eu estava aí com a Gabi, numa constelação que eu não tinha força nem para andar, né? E já tinha vivência com cavalos, assim, meu marido faz muito tempo que tem cavalo, que gosta, mas eu não gostava de mato, não gostava dessas coisas, gostava de praia, mas não gostava do verde, dos cavalos, eu sempre ficava meio arredia. E aí me apaixonei, né, nesse dia, mesmo não estando nada bem, lembro como se fosse hoje que o ir até a fogueira para colocar uma lenhazinha lá foi como se eu estivesse nascendo de novo de tão difícil, porque eu não conseguia nem andar até lá. E, como a amiga Simone disse, não sei nem, já tive muito pior, mas as coisas ainda estão caminhando, né? Moro em Osasco, tenho 26 anos que trabalho numa academia e quero mudar minha vida. Quero ser uma pessoa diferente, quero fazer coisas diferentes. Eu tenho um filho de 12 anos e é muito importante para mim estar aqui. Me olhar de novo, até olhar na câmera é difícil. Na época, várias vezes eu participei das lives, tudo sempre com a câmera desligada, porque para mim era bem complicado. Mas estamos aqui, e eu tenho certeza que vai ser muito bom. Muito bom, Lu. A Lu, foi muito, muito lindo o movimento que a gente viveu aqui, né, Lu? Muito forte mesmo. E eu sou muito grata a vocês, né, por acreditarem nisso. E quero já começar dizendo que esse processo é de cada um, mas é de todas nós, tá? Não tem ninguém aqui mais do que ninguém, né? Não é porque eu tô aqui à frente, porque eu vou conduzir vocês por algumas coisas, que eu também não tenho os meus processos, que eu também às vezes não busco colo, né? Que eu também às vezes não preciso ir ali nos cavalos dar minha chorada. Então é assim que a gente se constrói e se reconstrói. A minha vulnerabilidade me trouxe até vocês, me fez encontrar esse caminho de hoje estar aqui, né? Como facilitadora, se é que existe isso, porque eu acredito que a gente ressoa muito energeticamente com as pessoas que a gente está próxima, então tem um pouquinho da Gabi na Simone, eu tenho certeza que tem um pouquinho da Simone na Gabi, tem um pouquinho da Lu na Gabi, e tem muito da Gabi na Lu, tem muito da Noeli na Gabi, eu tenho certeza que tem um pouquinho da Gabi na Noeli, e assim a gente vai juntas crescendo, tá? Esse espaço é um espaço seguro. Ninguém está aqui para julgar ninguém está aqui para dizer, isso é mais dor, isso é menos dor, o meu dói mais ou o meu dói menos. O que a gente vai fazer é preparar o nosso caminho juntas, para que a gente consiga florescer e encontrar, sim, esse olhar de volta para mim, que acaba se perdendo em ser mãe, em tocar uma empresa cheia de homem, que acaba se perdendo em cara, o que que eu quero fazer da minha vida? Será que eu quero continuar aqui? Será que eu quero mudar de rota? Quem é a Simone? Quem é a Noeli? Quem é a Lu? Quem é a Gabi? Depois de tudo que o mundo colocou em cima da gente. Depois de tudo que as nossas experiências fizeram com a gente, tá? Então, primeiramente, mais uma vez, muito obrigada. Vocês são, assim, incríveis. Só de decidirem olhar para vocês e de voltar para vocês. É preciso coragem para. Cara, eu quero mesmo encarar isso aí. Vocês são muito corajosos, eu estou muito orgulhosa de vocês. Tenham certeza que vocês não estão sozinhas. A gente está num mês assim fortíssimo, né, de movimento e de um campo que vibra esse autocuidado e que vibra esse olhar, que é o Setembro Amarelo.
e que fala sobre a prevenção ao suicídio, e eu falo para vocês de um lugar de quem já quis acabar com a dor de um jeito que não é legal. Porque, sim, eu também tive os meus processos que não foram fáceis e que chegou um momento eu falei, eu não aguento mais passar por isso. Então, assim, olhem para vocês com amor, porque a gente consegue superar as nossas dificuldades, as nossas dores, e se olhar, se reencontrar, se reconhecer, se redescobrir, quando a gente se permite dar o passo, tá? De modo geral, uma apresentação rápida, tá bom? Preparei um roteirinho até para ficar fácil e não perder nada. O que eu vou recomendar já inicialmente para vocês, tá bom? Eu amo, sempre tenho, uso à torta e direito para todas as minhas atividades, caderninhos mapas. Esse é bem pequenininho, a gente encontra, vocês encontram, pode ser uma agenda, um bloco de notas, para quem tem mais facilidade com computador e quiser registrar. Eu sou velha, eu prefiro papel e caneta, eu gosto muito mais, eu rabisco, pinto, desenho e gosto mais, e deixo com a minha carinha, mas é importante a gente ter um lugar de anotação, tá bom? Vamos ter processos que a gente vai vivenciar, vão ter coisas que vão reverberar, e um exercício que a gente já vai começar fazendo a partir de amanhã, tá? Não é porque é sexta-feira que a gente vai deixar para começar a segunda, é o download de pensamentos. Esse download de pensamentos, você pode gravar um áudio para você mesma, você pode escrever no seu caderno, você pode digitar. Porque o que acontece? A gente se sobrecarrega de muita informação no dia a dia. O que eu vou fazer de janta? Eu preciso nananana, minha mãe isso, meu pai aquilo, meu filho aquele outro. E aí a gente está fazendo janta, pensando no café da manhã do dia seguinte, e a cabeça não para, não desliga. Então a gente vai fazer download desse pensamento. No começo, você fica parada com a caneta na mão e fala, caramba, o que eu vou escrever? E a cabeça fritando. Então respira, faz disso um ritual, tá? É importante ter esses momentos de descarga mesmo, assim, cara, tira de dentro de você tudo aquilo que tá te afligindo, só deixa a sua mão escrever, só grava o que você precisa gravar, não fica alimentando pensamentos que vão te sobrecarregar, e a gente vai fazer isso a partir de amanhã, tá bom? É um exercício simples, não vai demandar muito tempo, vão ter dias que você vai conseguir escrever e esvaziar 2 linhas, vão ter dias que 2 páginas vão ser pouco para tudo aquilo que você vai precisar tirar de dentro de você. A ideia é que vocês finalizem esse primeiro download de pensamentos leves, do tipo assim, caraca, olha tudo que estava na minha cabeça e agora eu consegui botar no papel. Porque se a gente não tira da cabeça, fica lá, voltando. A gente é meio vaquinha, sabe? Fica ruminando e volta, e volta, e volta. E aí não consegue digerir, tá bom? Bom, vamos lá. Hoje a gente começa a nossa jornada no VPM já com essa primeira tarefa para vocês fazerem, então separem aí um caderninho, um bloquinho de notas para a gente fazer tudo isso. E vamos começar a cuidar desse jardim, tá bom? Muito bom ter vocês aqui. E o VPM, né, essa mentoria, essa estrutura que eu criei para vocês, ele nasceu com um propósito, tá? Não é um curso, não é uma formação, não é mais uma coisa que eu quero que vocês tenham no e-mail ou que vocês tenham lá no Kiwify, na Hotmart, para ficar lá, comprei, nunca abri o negócio, nunca nem vi, nunca olhei. A estrutura desses encontros no presencial é para que a gente troque ideia, troque energia, fale uma da outra. A gente tem o grupo, a gente tem o nosso suporte. Vocês podem me chamar no individual sempre que vocês quiserem, tá? E precisarem, não hesita, tipo, ai, mas a gente tem um encontro online na quinta, não vou perturbar a Gabi. Não precisa, tá? Me manda uma mensagem, o máximo que vai acontecer é eu demorar um pouquinho para responder, porque eu faço pouca coisa mesmo. A gente faz pouca coisa mesmo, né? A gente faz quase nada. Então pode ser que eu demore um pouquinho, mas eu sempre respondo, tá bom? Tô assim, disponível para vocês mesmo, para que vocês consigam ir aliviando tudo isso. Por quê? A gente vai trabalhar com pilares que são essenciais para a construção desse novo ser. E construir um novo ser nessa base desses pilares vai exigir de nós uma desconstrução. E esse desconstruir pode doer, pode incomodar, pode colocar dúvida, pode ser que vocês queiram me mandar para casa do chapéu. E às vezes a gente vai precisar conversar individualmente.
Para isso, a gente também vai ter um momento de encontro 1 a 1. Então, eu vou entrar em contato com vocês já essa semana e a gente vai agendar um bate-papo inicial, tá? Porque, assim, às vezes é muito bacana, eu acredito muito na força do coletivo, mas às vezes eu vou precisar de um olhar mais atento, mais direcionado, e aí a gente vai fazer isso também nesse grupo, tá bom? Lembrando que vocês têm as entregas mais exclusivas do VPM, porque inicialmente seria só online, e aí somar com a força dos cavalos, somar com esse olhar individual, traz uma potência para esse grupo e uma força muito maior dentro daquilo que eu acredito e estruturei tudo isso para entregar para vocês, tá bom? O que a gente vai fazer? Olhar para onde, né? Começar por que caminho? A abordagem, ela é toda sistêmica e integrativa. Então, sim, a gente vai falar de sistema familiar, a gente vai falar de dor, a gente vai falar de ferida, a gente vai cutucar alguns lugares que a gente vai precisar olhar, mas a gente vai fazer isso sustentado na força integrativa, que é a natureza, que é olhar para você com respeito e com amor, trazendo um pouquinho do olhar da psicanálise. Tudo isso é muito teoria, Gabi, não quero saber de teoria. Na prática, tudo que eu propor para vocês dentro, tanto das aulas gravadas, quanto nesses encontros que a gente vai fazer aqui online, preparam a gente para viver um caminho muito mais profundo juntamente com os cavalos, de entrega. Vocês três já tiveram a oportunidade de acessar tudo isso aqui, e sabem que às vezes a gente cai ali no meio dos cavalos e fica meio assim, e agora, o que eu faço? E agora, como que é isso? Então, todo esse preparo, todo esse caminho, né, esse ajuste de rota que a gente vai fazer durante esses encontros que a gente vai ter aqui, prepara a gente para uma entrega genuína e verdadeira, que eu garanto para vocês que não é nada do que o André faz de trabalho, tá? Quem já teve a oportunidade de acompanhar, o André tem uma metodologia dele, eu sou apaixonada pela senso-percepção, e a gente vai trazer as abordagens de uma forma mais dinâmica, enfim, conectada com o nosso feminino mesmo. O feminino é mais delicado, o feminino é mais doce, a gente vai olhar para isso dessa forma, tá bom? Para quê? Para que a gente vai fazer tudo isso? Para que você se reconstrua, para que você consiga encontrar um lugar de feminino saudável, para que você, ai, feminino saudável, todo mundo fala disso, o que é isso? É feminista? É não raspar mais o sovaco? Não, não tem nada disso. A gente vai se conectar com a nossa essência mesmo. A nossa essência é leve, é doce, é abundante, é próspera, assim como é a natureza. E por que a gente se perde de tudo isso? Porque a gente se sobrecarrega com um mundo extremamente machista, onde a mulher precisa ser tão macho tanto quanto, e cobram da gente ainda que a gente seja legalzinha e esteja sorrindo o tempo inteiro, mas o mundo destrói o nosso feminino. E a gente, sem querer, né, por honra, por amor, por sabe-se Deus quantas coisas a gente carrega na vida, nessas costas, se perde desse lugar que é leve, doce, criativo, abundante, e aí se perde, fica lá, tipo, cara, e agora? Quem sou eu no meio de tudo isso acontecendo, tá? Então a gente vai trabalhar para se reencontrar com tudo isso. Toda essa estrutura que eu montei e preparei para vocês com muito carinho, ela foi baseada em 5 pilares, tá? Que são os pilares que a gente vai desconstruir para poder construir de novo. Dentro desses pilares, a gente vai olhar para dentro, primeiro, e entender quais são as minhas dores, quais são as minhas causas, por que eu faço o que eu faço, por que eu escolho agir dessa forma, por que eu não consigo, às vezes eu até sei que eu tenho que agir diferente, mas não consigo fazer diferente, eu travo, eu procrastino, eu deixo para depois, parece que tem uma força contrária que me puxa e me impede de fazer aquilo que eu sei que eu tenho que fazer. De onde vem isso? Por que a gente faz isso? Que padrão é esse que me impede? Então a gente vai olhar para isso, vamos curar essas raízes, porque uma árvore, para ela crescer bonita, forte, saudável, ela precisa ter raízes profundas. Mas nós não somos árvores. As nossas raízes não podem nos aprisionar. Então, às vezes, olhar para onde é que está a raiz disso e entender por que eu ajo assim, entender que eu não preciso ficar dessa forma, porque eu não estou presa nesse padrão, eu posso escolher agir diferente, posso escolher mudar. Retornar para o nosso corpo. Eu falei um pouquinho sobre isso na live. Quantas de nós perdeu o prazer na vida?
Eu não tô falando nem de sexo, tá, gente? Eu tô falando de prazer em se olhar no espelho, se sentir bonita, passar uma maquiagem, se vestir bem pra você mesma. Mulher é um bicho louco, né? A gente tem uma força absurda, mas a gente também se destrói na mesma proporção que se constrói. Então, assim, ai, nossa, fulana mudou o cabelo, que ridícula. Quem ela pensa que ela é? Tipo assim, a gente mesmo se caga inteira, se destrói inteira. E aí não é a outra que mudou o cabelo, sou eu que não tenho coragem de mudar o meu. E aí eu fico incomodada com o que a outra faz. Isso é perder o prazer por você mesmo. Quantas de nós toma banho correndo, não se hidrata, não se toca, não conhece o próprio corpo, não sabe o poder que esse corpo tem de se superar, de se desafiar, de se colocar à prova mesmo, né? A Lu acho que pode falar muito disso com a gente, porque ela viu o corpo dela mudar por um fator que não dependia só dela. Então, assim, que poder tem o nosso corpo quando a gente descobre que ele começa aqui dentro? Quanto a gente pode transformar e fazer desse corpo, que é uma máquina perfeita, uma engrenagem criada por Deus, assim, que, cara, não tem erro, é perfeito. Tudo funciona de um jeito, assim, incrível. Uma verdadeira indústria aqui dentro acontecendo. Tudo muito interligado. E quando a gente descobre que a gente tem o poder de transformar esse corpo através daquilo que eu alimento aqui dentro, caraca, nada mais me para. Eu vivi isso na corrida esses dias lá. Corri 5 quilômetros. Fiquei assim, ó, cara, jamais. Treinei pra caramba, não vou falar que não. Falhei o que eu podia falhar, treinei o que eu podia treinar. Treinei para fazer 45 minutos de prova. Nos últimos 300 metros, eu já estava enxergando o cronômetro lá atrás. Eu falei, acabou para mim, não dou conta. Minha vista começou a embaçar. Eu falei pro André, minha pressão caiu. Ele falou, não, para! Vai embora, que você está 100 metros do negócio, da linha de chegada. E quando eu olhei o cronômetro, eu tinha feito a prova em 32 minutos. Então, assim, você se prepara para fazer em 45. E aí você quase desiste no minuto final. E quando você vê, você se superou em todos os seus limites. Porque eu não ia aguentar. Quer dizer, óbvio que eu aguentaria. Mas a minha mente dizia, não, você não vai aguentar. Para, você tem que se entrega. Você não vai dar conta, você vai desmaiar. E aí, quando você acredita que você pode, cara, faltam 100 metros, eu não vou desistir. Eu corri o mais rápido que eu podia nos últimos 100 metros. E foi muito legal. Então a gente vai voltar para esse corpo, vai voltar a sentir prazer nesse corpo, vai conhecer a força que esse corpo tem, vai entender que a força dele alinhada à sua mente te torna imparável. Não existe nada que te pare. A gente vai olhar para isso. E olhar para esse feminino também, né? E olhando para esse corpo, resgatar algo que muitas de nós perdemos ao longo da nossa vida, porque a gente se compara, porque a gente não se valoriza, que é a nossa autoestima. O que é a autoestima? Eu olhar para mim e ver que eu gosto daquilo que eu vejo. É ver que eu tô feliz com aquilo que eu tô construindo, porque enquanto houver vida, vai ter chance da gente construir uma nova imagem, um novo corpo, uma nova saúde, uma nova mentalidade. Mas muitas das vezes eu não quero nem olhar para isso porque eu não acredito nem que eu sou capaz de mudar alguma coisa. Porque eu não tenho autoestima, eu não me estimo mais, eu desisto de mim. Tipo assim, ah, cara, para mim nem adianta mais. Eu já estive nesse lugar. Acredito que vocês devem ter passado por algum momento de falar, ai, cara, foda-se, vou pôr qualquer coisa. Ai, nem adianta fazer isso aqui, porque, que saco, não quero. Fica de pijama o dia inteiro, quando dá. E tudo bem, às vezes, mas não para se maltratar, para se curtir, é diferente. E a gente vai aprender a fazer isso também nesse caminho. E ao final de tudo isso, da gente trabalhar esses 5 pilares, que eu vou mostrar aqui para vocês, vou compartilhar a tela aqui para vocês verem como é que ficou a nossa área de membros, a gente vai se encontrar aqui presencialmente, tá? Inicialmente, a minha ideia, e a gente pode até falar sobre isso, tá, meninas? Fiquem à vontade para sugerir, para trazer a opinião de vocês. É importante a gente construir esse momento juntas, mas eu pensei da gente passar uma tarde juntas. Então, a gente iniciaria ali
por 12:30, 1 hora, logo após o almoço. Vamos viver dinâmicas bacanas aqui com os cavalos na parte da tarde. E a gente faz uma pausa lá pelas 5, passa o trato dos cavalos, se alimenta, faz um lanche, faz um cafezão. E aí a gente vai fazer o nosso luau. Um luau só de mulheres, no fogo, com os cavalos, para a gente realmente receber toda a energia que vem da noite, da lua, do fogo, e trazer tudo isso conectado a esse feminino. Não tem nada de misticismo, tá? Mas a lua influencia pra caramba, o fogo mais ainda, e os cavalos no ambiente natural piorou. Quer dizer, melhorou. Então, a gente vai finalizar com o luau. Se vocês toparem, eu mantenho essa estrutura de organização e deixo tudo isso certinho para a gente viver esse momento, né? À tarde mais dinâmico, para a gente realmente colocar movimento em tudo aquilo que a gente trabalhar. E aí, para a gente realmente concretizar tudo isso, a gente finaliza na fogueira com o luau. Top? Perfeito para mim. Maravilhoso. Combinado, então. Bom, eu vou compartilhar Vejo a com hora. Não, vocês não estão entendendo. Não estão entendendo. É um negócio assim, eu fico empolgada num nível, aí não dá. Quer dizer, dá. Sempre dá. Eu amo. Eu vou compartilhar com vocês a área de membros, tá? Não sei se todo mundo conseguiu acessar, depois vocês dão uma olhadinha. Se não recebeu lá no e-mail, vocês me avisam que eu reenvio o acesso de vocês. Essa aqui é a nossa área de membros lá na Kiwify, eu acho que é assim que fala. E eu separei e já coloquei algumas aulas lá gravadas para vocês. Por quê? Esses encontros ao vivo que a gente vai ter vão ser bem dinâmicos, a gente vai conseguir trocar ideia, mas eu vou abastecer vocês tanto da parte de conceito, de teoria e de algumas atividades que vocês já podem ir fazendo aqui nessa plataforma. Sempre que tiver alguma coisinha disponível ali, eu aviso vocês no grupo. É para ser um peso? Ai, meu Deus, não vou passar de ano se eu não fizer a aula da Gabi. Não, não tem nada disso. É mais para a gente se abastecer mesmo, né? O que a gente vai trazer aqui na aula. Eu abordo com vocês ali antes, numa aula gravada, trago alguns conceitos, proponho algumas atividades para a gente já ir fazendo. E eu vou fazer isso de maneira gradativa. Como a gente vai se encontrar uma vez por semana, a partir da primeira semana de outubro, da primeira quinta-feira de outubro, na semana, eu libero as 2 aulas que a gente vai falar na aula ao vivo na quinta. Então, no máximo, sábado, as 2 aulinhas vão estar ali, vocês assistem no tempo de vocês, até quinta a gente vem aqui e fala melhor sobre isso. Aqui no módulo 1, eu coloquei 2 aulinhas, que são um alinhamento, tá? De como é que vai funcionar a plataforma, uma aula de boas-vindas, e um alinhamento importante para a jornada de vocês. Essa aula de alinhamento importante eu vou pedir para vocês assistirem, tá? Mas, no geral, eu não sei a crença de vocês aqui, tá? E a religião, assim, a fé que vocês professam, não é que pouco importa, mas não está em questão aqui, mas eu preciso que vocês estejam alinhadas com um propósito, com uma verdade, uma máxima. Deus existe e é criador de tudo que a gente vê, tá? De tudo isso que a gente faz. E nós somos feitos imagem e semelhança dele. Então, a partir disso, a gente consegue continuar juntas. Gabi, você é louca, não acredito nisso, eu sou ateu, paraná, paraná. Não precisa acreditar também, tá? Mas toda a base do nosso trabalho, tudo aquilo que a gente vai fazer aqui é baseado nisso, nesse princípio máximo, tá bom? De que sim, é por ele, é através dele e é na força dele que a gente muitas vezes se mantém, tá bom? Então, essa aula aqui de alinhamentos importante, vou pedir para vocês assistirem. As aulas, que é essas 2 aulinhas, que são as preparatórias, para a gente conseguir fazer o nosso primeiro encontro, que vai ser no dia 2 de outubro, isso, 2 de outubro, na próxima quinta, estão aqui, nesse módulo 2. Opa, errado aqui. Tem 2 aulas aqui, tá bom? Para vocês, que é o despertar e lealdades invisíveis. O que a gente vai olhar aqui? Onde eu tô? O que eu tô fazendo aqui? Por que eu faço isso desse jeito?
E onde estão as minhas lealdades invisíveis? Isso aqui é totalmente sistêmico. Vocês vão perceber na aula que eu vou trazer para vocês ali um pouquinho de conceito do Jung, um pouquinho de conceito lá das sistêmicas integrativas, e a gente vai trazer uma compreensão maior. Por quê? Eu acredito muito que a gente só consegue transformar aquilo que eu conheço. Eu não tenho como querer, ai, mas eu procrastino tanto, eu não sei por quê, não vai conseguir mudar. Ai, mas nossa, eu brigo tanto, eu tenho umas explosões de raiva, eu sou tão ansiosa, quero tanto mudar isso, mas não sei por quê. Não vai conseguir mudar. Então, a gente só consegue transformar aquilo que eu conheço. E o que a gente vai fazer nessas aulas gravadas, nesses conceitos, são aulas rápidas, não é para ficar se massacrando aqui, é trazer um pouquinho do que é, por que que a gente faz, onde isso me leva, para que a gente possa trabalhar então, depois aqui no nosso encontro online e ao vivo aqui presencialmente na nossa aula, tá bom? Aqui tem mais um módulo 3 e aqui eu vou disponibilizar todas as nossas aulas gravadas, tá bom? Todos esses encontros que a gente fizer ao vivo aqui, poxa, perdi um dia, não consegui participar ao vivo, mas quero rever, vai ser legal olhar, vão estar todas aqui disponibilizadas e eu vou sempre avisando vocês ali no grupo, tá bom? Alguma dúvida da plataforma? Bem simplesinha, bem intuitiva, não tem nada de difícil nela. Acho que a Kiwify é mais facinho do que a Hotmart. A Hotmart a gente usa para formação da senso percepção e da constelação, e é chata pra caramba. E eu gostei mais da Kiwify, então olhamos para cá, tá bom? Bom, então como é que vai ficar? Essas duas primeiras aulas do módulo 1, elas já estão ali disponíveis para vocês, que é o despertar, a gente vai falar de psicanálise sistêmica, de padrões e de consciência, lealdades invisíveis, vamos olhar ali para as nossas feridas emocionais, o que elas causam na nossa vida, e aí a gente tem o nosso encontro ao vivo dia 2/10. No módulo 2, a gente vai falar da cura de raízes, então vamos olhar ali para esse módulo, crenças e padrões, por que que eu faço o que eu faço, onde estão as crenças, a forma como a gente se relaciona com o outro, com a gente e com o mundo, tá ligado a isso? Vamos olhar para o nosso amadurecimento emocional. Então, como é que eu me torno uma pessoa inteligente emocional? O que é essa bendita inteligência emocional que todo mundo fala, mas ninguém sabe fazer essa parada? Ai, quero ser inteligente emocional, mas se eu bater o dedinho na mesa, eu saio gritando até com o papa, porque, ai, que ódio. O que é ser inteligente emocional? E se conectar com o nosso feminino para lidar com os nossos medos, com a bendita culpa. Todo mundo aqui é mãe, acho que só a Si que não tem filhos, né, Si? Mas eu falo que a maternidade, ela vem carregada de culpas, mas não é só a maternidade, não, né? Ser mulher é nascer culpada. Ah, quem é? Menina ou menina é culpada? Sou eu mesma, me apresento. E aí o nosso encontro ao vivo para falar dessas duas aulas é no dia 9/10, tá bom? Quinta-feira, também às 7 horas. No módulo 3, a gente vai voltar para o corpo. Então, a gente vai falar da nossa relação com o nosso corpo, das atividades físicas, da nossa saúde, o que que as doenças nos mostram no nosso corpo. E eu não tô falando de doença terminal, não. Eu tô falando de, poxa, eu tô com dor de garganta. Nossa, acordei com torcicolo. Caramba, tô com dor no dedinho do pé. Cara, o seu corpo fala com você o tempo inteiro. Sabe o que é a caca? Que a gente ignora. A gente fala assim, toma um Dorflex aí que passa. Toma um chazinho ali, toma uma injeçãozinha ali que melhora. Olha pro teu corpo, olha pra sua dor, olha o que que seu corpo tá te mostrando. Ele fala. Né, Lu? Ele fala. A todo momento, e como fala. Pois E a é. gente, infelizmente, a maioria das vezes a gente não percebe. Ignora, exatamente. A gente foi ensinado a ignorar. A indústria farmacêutica quer que a gente ignore. Não quer que a Sim, gente olhe. Eles querem a gente tomando remédio. é. E a gente, remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para parar de tremer, remédio para não comer, remédio para comer, como eu como, se eu como, o que eu como e o quanto isso impacta na bendita da inteligência emocional que eu não consigo alcançar. E a gente não olha para isso, né? Vamos falar sobre prosperidade, família, dinheiro, porque isso é natural. Por que que eu não consigo cobrar? Por que que eu tenho medo de passar um preço?
Por que eu faço coisa para os outros e depois fico esperando de volta? Prosperar é natural, ter dinheiro é natural, doar é natural, receber é natural. A gente não sabe receber. Simone está tão linda. Ai, não, imagina. Tô nada. Bobagem sua. A gente não recebe nada de ninguém. Que coisa, né? A gente aprendeu a negar aquilo que a gente recebe. E aí, por que eu não sei cobrar? E ainda não acredita, né? É mentira, imagina, tá me zoando. Ai, Gabi, para de me zoar. Que horror. Então a gente vai olhar para isso. Por que que eu não consigo receber um elogio? Cara, você é tão boa no que você faz. Cara, estudei pra caramba. Não se defenda dos seus elogios. Aceita, recebe, tá? E o encontro ao vivo para a gente falar sobre isso no dia 16/10, também na quinta-feira, às 7 horas. E aí, no módulo A Nova Vida, que é o último antes do nosso encontro presencial, a gente vai olhar para o nosso corpo como casa. Então, a gente vai olhar para esse corpo de verdade, entender tudo que ele é capaz de fazer ao seu favor. O seu corpo não está aqui para te prejudicar, ele é uma máquina perfeita, é a criação mais impecável que pode existir, e a gente vai olhar para ele com todo esse amor, com movimento, com cura, ressignificando muitas coisas que a gente acabou engolindo, aceitando e prejudicando o nosso templo, tá? E na última aula que a gente vai ter, ali gravadinha, a gente vai fazer um manifesto de leveza, tá? Eu vou deixar isso gravado e a gente vai fazer tudo isso também ao vivo no dia 23. E eu vou dar uma semana de descanso para vocês se prepararem. Vou deixar ali umas atividades para vocês fazerem, tá? Já tá tudo bonitinho. Para que vocês possam estar presentes no dia 8/11. Vai ser um sábado. A gente vai falar melhor sobre isso, tá? Mas inicialmente a gente vai manter essa estrutura. Vamos chegar aqui meio-dia, meio-dia e meia, come um lanchinho saudável, mais leve, a gente vai tacar o terror na terra aqui com os cavalos, fazer um rebuliço e finalizamos com o luau, tá bom? Eu pretendo encerrar às 11, só para vocês se organizarem, quem precisa de hospedagem, né? Às vezes vem e fica num lugar aqui pertinho, mas a gente sabe que eu com os cavalos não depende do que eu quero, né? Depende de toda a força do movimento, e se a gente precisar, a gente fica ali com eles até a hora que eles disserem vão viver, tá bom? Bom, eu sugeri numa das aulas que estão ali gravadinhas para vocês, alguma dúvida, meninas, antes de eu continuar? Ficou tudo claro? Vocês estão escutar tudo que a gente vai fazer. O que deu aí dentro? Deu um reboliço? Deu? Aí eu já adorei. Ai, que bom. Amém. Muito bom. É isso aí. Bom, fiz tudo com muito amor, tenho certeza que vocês vão gostar e que vai ser incrível tanto quanto é para mim, né, viver tudo isso, porque eu vivo tudo isso junto com vocês de verdade. E pra gente só movimentar um pouquinho hoje, não sair daqui sem fazer nada, só enchendo linguiça com coisa que não vai mudar nada por enquanto, a gente já vai fazer uma primeira atividade juntas, tá bom? Coisa muito rápida e simples, essa atividade que eu preparei aqui para vocês pra gente fazer hoje, ela tá gravadinha lá na plataforma também, tá bom? Eu até falo na aula que eu ia disponibilizar o arquivo lá embaixo para vocês. Eu vou printar aqui, porque as rodas que eu encontrei, é uma mandala tão simples assim, tão básica, mas eu vou montar ela bonitinha para vocês no Canva, porque as que eu encontrei tem 399 milhões de áreas e a gente não é que não quer tanto, mas assim, vamos por partes, vamos específicas, tá bom? Então, o que é a proposta? A gente vai fazer agora uma autoanálise, tá? E essa autoanálise, ela é importante nesse momento inicial para eu saber exatamente onde eu tô. O que eu tô fazendo, o que eu preciso olhar primeiro. A gente vai passar por todos os pilares, mas é importante eu ter clareza de o que tá pegando aqui hoje, nesse momento. Porque para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, já dizia sabiamente o gato da Alice, no País das Maravilhas. Se eu não tenho um direcionamento, se eu não sei o que eu estou buscando, se eu não sei o que eu quero, não adianta nada. Eu posso fazer 30 constelações, posso morar numa cocheira,
Posso viver aqui que não vai mudar nada. Então, a gente vai olhar com mais clareza para que área? Que área eu preciso olhar? Para isso, eu preparei aqui para vocês uma mandala do VPM. Essa mandala eu desenhei no papel, tá? E vou pedir para vocês fazerem no mesmo, não precisa de perfeição. Pega um pedaço de papel, uma folha sulfite para a gente poder desenhar juntas, tá? Ó, dá para ver direitinho? Vocês vão fazer um círculo e vão dividir esse círculo em 5 partes, 5 fatiazinhas, assim, como se fosse uma pizza, tá bom? Em cada partezinha dessa, a gente vai olhar para uma área específica da vida. Essas áreas são as áreas que a gente vai trabalhar nos pilares do VPM. Então, vamos ver o que... Pode falar, Lu. Desculpa, eu só vou pegar um papel que eu enviei pro celular para poder anotar, só um minutinho, tá? Vai lá, tranquilo. Eu espero você aqui. E aí a gente vai lá e vai pegar essas áreas específicas da nossa vida e vai ter que colocar uma nota para elas. Sejam honestas, não precisa se chicotear. Ah, eu tô péssima, cara, eu tô 0, né? Não tá também assim, vá. Dá pra botar uma nota. A gente vai colocar uma nota de 0 a 10 para cada uma dessas áreas, são 5. A primeira, pessoal. Escolhe uma fatiazinha aí para ser a vida pessoal. E aí, o que eu vou olhar na minha vida pessoal? Como é que eu tô comigo mesma? Como é que tá minha autoestima? Como é que tá meu autocuidado? Quanto de tempo eu dedico para mim? O que eu faço por mim nessa vida? Será que eu fico olhando só para os outros? Olha aí para a vida pessoal de vocês. E põe uma nota de 0 a 10. Uma outra área que a gente vai olhar e também vai colocar uma nota bem generosa e bem sincera é a área profissional. Então, tô fazendo o que eu quero fazer. O Gabi, então a primeira é pessoal. Pessoal, põe lá uma nota. O que eu faço por mim? Quanto tempo eu dedico para cuidar de mim? Quem sou eu? O que eu gosto? Como é que tá tudo isso dentro de você? Tá? Depois a gente vai olhar para o profissional. Tô fazendo o que eu gosto? Tô feliz com o que eu faço? Me sinto realizada profissionalmente? Deixei de fazer algo? Tô sobrecarregada demais? Põe ali uma nota para sua área profissional. A terceira área é financeira. Poxa, ganho dinheiro pra caramba, cara, mas não consigo usufruir do que eu ganho. Putz, tô no perrengue aqui, vendendo almoço para comer a janta. Não tá normal isso aqui. Nossa, ganho dinheiro, mas gasto mais do que ganho. Como é que tá essa área profissional, essa área financeira de vocês? Faz uma autoanálise aí. Ah, tá boa, mas pode melhorar. Uma notinha de 0 a 10. Relacionamentos. Relacionamentos, a gente não precisa necessariamente falar de relacionamento afetivo, tá? O relacionamento afetivo é, sim, um ponto que a gente vai olhar. Como é que eu me relaciono com o meu parceiro? Como é que eu tenho momentos a sós com o meu parceiro, a gente namora? Poxa, eu me relaciono bem com as pessoas em geral? Eu me dou bem com as pessoas? Eu sou uma pessoa de... Como é que estão os relacionamentos? Dá uma olhada para tudo isso. Familiares, amigos. Mas aí eu faço isso de uma maneira no geral. Geral, Lu. Isso, geral. Pensa nos relacionamentos em geral. Tem uma mandala que é mais específica, ela é mais detalhada. Mas eu acho que nesse momento inicial ela pilha mais ainda a nossa cabeça do que da clareza, sabe? Tipo, caramba, cara, eu tinha que me relacionar com tudo isso de gente, não estava preparado. Então é melhor que a gente olhe abrangente. Depois a gente vai aprofundando, tá bom? E espiritualidade. Olha para essa espiritualidade. Cara, eu acredito em alguma coisa?
Eu tô nutrindo essa minha espiritualidade? Ou eu só peço ajuda quando eu tô pendurada no barranco lá e eu grito, Deus, me ajuda, mas eu esqueço de falar com ele, porra, obrigado que eu tô viva, obrigado que eu tô aqui. Como é que tá essa espiritualidade? Como é que tá a minha relação com o universo? Porque espiritualidade não é ir na igreja, ir na missa, ou ir no centro. Não, é como é que eu estou espiritualmente, como é que tá a minha vibração? Será que eu tenho medo de tudo? Será que eu sinto raiva por tudo? Ou será que eu sou uma borboleta e acho que todo mundo é muito bonzinho e que me ama profundamente? A gente tem um desequilíbrio aí também, né? Não é só quando eu tô com raiva excessiva que é o problema. Quando eu acho que tudo é lindo, maravilhoso, que o mundo é uma maravilha, que ninguém é maldoso, também tem um BO aí. Então, estar conectado com essa espiritualidade que traz clareza e segurança é importante. Coloca a nota de vocês. E agora, a gente não precisa fazer isso já, tá bom? Mas vocês colocaram a nota de vocês aí para cada uma dessas áreas. E a missão com tudo isso é a gente olhar para isso e falar assim: caramba, tem coisa que dá para melhorar. Se tá tudo 10, tem problema, se tá tudo 0, tem problema. Então a gente precisa entender que não é um equilíbrio, mas existe formas de fazer melhor e a gente vai fazer isso com ações. Para cada uma dessas áreas da vida de vocês, que vocês colocaram uma notinha, se a nota foi assim, até 5, tá muito ruim, a gente vai dar mais atenção para ela. Se ficou ali de 5 até 8, a gente consegue trabalhar com menos ações. Mas, pelo menos, para cada uma dessas áreas, vocês vão elencar 3 coisas que vocês podem fazer. Precisa escalar a montanha do Tibete? Não. Uma coisa simples. Cara, minha vida profissional aqui, eu tô vendo que eu tô tendo muitos conflitos no trabalho. O que que eu posso fazer para minimizar isso? Uma pequena ação, tá? Escolham 3 ações, porque, tipo assim, quem tem um, não tem nenhum, quem tem 2, tem um, quem tem 3, tá suprido. Se falhar um, tem outro, tá bom? A gente fala isso dos carros, fala isso dos cavalos, e agora a gente precisa de 3 ações. Não precisa fazer agora, façam isso com calma. Se vocês quiserem, vão lá depois na plataforma, não precisa ser hoje, e assiste essa aula que eu deixei para vocês, essa dinâmica, e aí eu coloco até sugestões do que vocês podem fazer, né, para cada área da vida. E assim, compromisso é compromisso. Vocês não estão comprometidas comigo. O que a Noeli fizer não muda nada para mim, mas muda para ela. O que a Simone fizer ou deixar de fazer não me afeta, não me atinge, não tem problema nenhum para mim, mas muda a vida da Simone. E a Lua, a mesma coisa, e cada uma de nós, tá? Então, poxa, minha vida espiritual, realmente, cara, eu só peço ajuda para Deus quando a corda tá no pescoço. O que eu posso fazer? Sei lá, um estudo bíblico, uma leitura de um devocional, posso, sei lá, ser mais grata, escolher 3 coisas pelas quais eu sou grata diariamente ou semanalmente. Encontrem formas, e aí na aula gravada, que está gravadinha para vocês, eu dou algumas opções do que a gente pode fazer. São ações práticas, que não adianta também. Eu vou lá, escrevo, planejo, organizo, ponho o despertador, mas, ai, não, cara, depois eu faço, tô na correria aqui, não vou. Como a gente é solo fértil, e a gente está cuidando desse solo, se eu jogar uma sementinha numa terra seca, ela não vai vingar. Agora, se eu vou lá, afofo essa terra, preparo, umedeço, trato, coloco adubo, que muitas vezes são as cacas da vida que acontecem, jogo ali um adubinho, coloco a minha semente e rego ela e começo a nutrir essa semente com o que ela precisa, coloco ela no sol, não excessivo, porque também faz mal, molho, mas não excessivo, porque também faz mal, cuido. O que vai acontecer com essa planta? Vai brotar, vai germinar, vai crescer, vai ser forte, vai ser linda. Então, poxa, tô na mentoria lá da Gabi, tô no VPM, mas não assisti nenhuma aula, cara. Ela mandou lá fazer um negócio lá, mas nem botei uma nota, vi que tá tudo uma bosta, nem quero olhar pra isso agora. Não vai mudar nada. Vai continuar assim, não vai germinar nada, tá? E aí, a gente vai olhar pra isso de novo, vamos manter essas ações, se esforcem,
peguem no pé de vocês mesmas, se cobrem, peçam ajuda. Cara, se não tô conseguindo, Gabi, me ajuda. Eu não tenho como chegar em vocês. A gente tem um grupo pequeno de mulheres, muito seleto. Então, assim, não tá difícil de pedir ajuda. Tá fácil ainda de pedir ajuda. Se Deus quiser, logo a gente tem um monte de mulher aqui, daí vai ficar mais difícil de dar suporte. Mas por enquanto aproveitem que daí dá para gritar, dá para pedir socorro, né? Vocês estão pertinho aqui. A gente vai fazer isso juntas, tá bom? E aí a gente vai olhar para isso de novo e reavaliar isso ao final da mentoria. Por quê? Eu preciso ter clareza de onde eu tô e onde eu vou chegar com tudo isso. Esse é um feedback que vale não só para mim, como mentora de vocês agora, mas para vocês. E assim, é óbvio que eu vou entregar o meu melhor aqui para vocês. Mas eu preciso do comprometimento de vocês com vocês mesmas para vocês não saírem daqui falando assim, a Gabi não entregou nada. Falou. Não fez nada, tá? Mas isso é a sua parte. Vamos entender que a gente tem uma parceria aqui nesse negócio? É 50% da Gabi, 50% de cada uma de vocês? Para que as coisas realmente, para que a gente chegue aqui no último dia e fale assim, cara, ó, tô até com a barriga tanquinho. Tá? Então a gente vai construir tudo isso juntas e vamos reavaliar tudo isso no nosso último encontro online, tá bom? Assim como uma semente, eu preparei essa frase, né, que eu acabei falando ela antes para vocês, precisa ser colocada no solo para germinar. Hoje você planta a sua intenção nessa mentoria, no voltar para você. Então, tudo que vocês estão alinhando nesses pilares é a intenção. Eu tenho a intenção de melhorar isso aqui. Eu quero sair desse lugar, eu quero encontrar outra Simone, outra Anneli, outra Luciana, eu quero encontrar minha real versão que eu acabei perdendo, tá? E aí a gente vai colher os frutos desse processo. Quando a gente olhar para tudo isso e falar, cara, foi difícil pra caramba, mas eu persisti, cuidei, ó minha florzinha aqui, crescendo. Tá bom? Bom, pra gente finalizar, quero dizer que vocês não estão sozinhas, tá? Por mais que os processos da nossa vida, e muitas das vezes, a hora que a gente deita a cabecinha ali no travesseiro, sou eu comigo mesma, com a minha consciência, com aquilo que eu fiz, com aquilo que eu deixei de fazer, com aquilo que eu me esforcei. Saibam que quando a gente escolhe caminhar juntas num processo de mentoria como esse, a gente escolhe não caminhar mais sozinha. Quando eu fazia os atendimentos, né, individuais de psicanálise, e o André ficava muito bravo comigo por isso, eu sempre fui muito acessível. Vocês me conheceram pessoalmente, vocês viram que eu não sou nada acolhedora, né? Que eu não gosto dessa história de ficar acolhendo as pessoas, né? E eu fazia isso nos meus pacientes. E aí, por que que eu faço isso? Por que que eu escolhi ser o lado acolhedor da história? Porque a crise de ansiedade não escolhe a hora para chegar. Cara, eu posso estar no meu melhor dia e aí do nada eu tenho uma crise de pânico. E aí eu vou falar, não, gata, sua sessão é só às 4h30, são 3. Matei a pessoa. Então, saibam que caminhar nesse processo de terapia, caminhar nesse processo de mentoria, de direcionamento, é escolher não caminhar mais sozinha. Saibam disso, tenham isso como verdade para vocês. Poxa, não é dia de encontrar a Gabi online, mas o negócio apertou aqui. Me liga, manda mensagem, grita, chora, xinga, baixa aqui em casa. Vocês sabem o caminho. Mas não fica passando perrengue sozinha. A gente não escolhe. Ai, peraí que eu tenho sessão 3h10, são 3h01. Não posso ter uma crise de pânico agora. Pode, cara, não tem como. Não escolho, né? Não determino hora. Vocês estão em boas mãos. Eu quero que vocês acreditem nisso. Acreditem que eu vou dar o melhor de mim para essa mentoria, para que sim, cada uma de vocês saia daqui com a vida transformada, com um novo caminho, felizes por viver esse processo, por mais doloroso que possa ser, é um processo de desconstrução para construir a nova mulher que vocês já começaram a se tornar a partir do momento que entraram nesse campo comigo.
E juntas a gente está movimentando algo que não fica só na Simone, na Noeli, na Lu, na Michelle, na Gabi, na Ana. É algo que eu tenho certeza que a partir da transformação de vocês vai impactar quem está perto. Os filhos, o marido, a família, o trabalho, a mãe, o pai e todas as relações de vocês e vão olhar e vão falar assim: o que que você fez? Tá diferente, mãe? Por que tá falando assim? Né, Noeli? Por que você tá falando assim, mãe? Nem me fale. É você mesmo? É você? Fala a palavra mágica. Roubaram seu celular, eu acho. Aí, confiem no caminho, tá bom? Vão ser momentos assim de desconstrução, de construção. Talvez a gente passe por alguns desafios, mas nós estamos juntas. Eu preciso que vocês confiem nisso, tá bom? Antes da gente terminar e finalizar esse nosso primeiro encontro, Fica, mãe, fica. eu vou pedir para vocês fecharem os olhos um pouquinho e se conectarem com o instrumento mais incrível que a gente tem, que é o nosso corpo. Faz uma respiração bem profunda pelo nariz, solta o ar, vai soltando toda essa pressão, essa tensão de final de semana, né? De semana sobrecarregada, trabalho, demanda, casa, filho, bichinho. Respira fundo e solta, vai sentindo o seu corpo ficar mais leve. E já vão caminhando. Imagina aí na frente de vocês uma estrada bem bonita. Um caminho bem bonito. Visualize esse caminho. Olha como é que tá esse chão. Olha para o céu, observa tudo que tem aí ao seu redor. Visualize do seu lado direito árvores, natureza, vida, pássaros. Esse é o caminho que a gente vai seguir juntas. Começa a caminhar devagarzinho. E já visualiza lá na sua frente, depois do seu primeiro passo, você. Como é que você vai se ver depois de caminhar por todo esse processo? Já se visualiza. Com um semblante leve, sorrindo, feliz. Alinhada à mulher que você veio nesse mundo para ser. Amorosa, criativa, doce. Olha para ela e estica suas mãos para ela e diz: eu tô indo para você. Tô indo. Eu já comecei a caminhar em direção a você. Não percam essa visão. Respira bem fundo. Volta aqui comigo e vocês vão escrever como foi olhar para essa mulher que vocês estão indo encontrar. Escreve, registra, tá bom? A gente tá indo. Nós não chegamos lá ainda, mas a gente tá indo. A gente já começou a caminhar. Tá bom? E tamo junto. Eu vou tirar um print da nossa tela. Vou pedir para vocês tirarem também. E aí a gente posta uma fotinho lá. Eu sei que vocês não gostam de aparecer. Que vocês são tudo tímida. Mas vamos botar esse movimento no mundo, tá bom? Me ajuda, reverbera para outras mulheres e a gente entrega tudo isso com muito amor, com muita transformação, porque vocês não fazem ideia do quanto mulheres inspiram mulheres. Às vezes, uma fotinho que vocês postam e fala assim: nossa, o que é isso que ela tá fazendo? Será que isso pode ser bom para mim também? A gente impacta pessoas que a gente nem acredita que está impactando. Então vamos fazer desse movimento um movimento bem bonito, tá bom? Olha o sorriso. Muito bom, adorei. Alguma dúvida? Querem colocar alguma coisa? Colocar tudo em prática correndo, e aí fica difícil. Não precisa correr, Lu. Não precisa correr. É uma jornada e a gente vai aproveitar cada passinho dessa jornada.
tá bom? Correr só se for pra gente ganhar uma medalha no final. É isso Combinado? aí. Noeli, tudo certinho? Ficou alguma dúvida? Não ficou nenhuma. Tô já super feliz por estar aqui com vocês. É sempre muito bom mesmo. Obrigada, viu? Si, tudo bem por aí? Sim, empolgadíssima também. Ótimo. E já foi lindo já. Já é lindo. É. Parabéns. Parabéns por darem esse passo. E é só o começo, é só o primeiro de uma caminhada que a gente vai trilhar juntas, tá bom? Contem comigo. E a gente se vê, deem uma olhadinha lá na plataforma, se ficar com alguma dúvida podem me chamar. E aí, o André viaja na terça-feira. Então a gente já vai agendar para essas próximas semanas os atendimentos individuais de vocês, tá bom? Então já pensem, olha, Gabi, isso aqui pega para mim, para a gente já ir trabalhando mais detalhadamente individual, cada uma de vocês. Claro que o poder do coletivo é imensurável, mas às vezes um direcionamento que a gente tenha torna todo esse caminho mais fácil, tá bom? Contem comigo e a gente se vê, então, agora no dia 2/10, tá bom? Tá bom. Beijo, Beijo fiquem para com Deus, vocês. meninas. Obrigada. Beijo, Viu? meninas. Tchau. Boa Tchau, noite. tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.